Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês três ações com alto potencial de rentabilidade, ou seja, essas ações aqui poderiam dobrar o seu capital já no curto prazo. E claro, pessoal, que são ações do setor cíclico. Eu vou trazer aqui para vocês três ações das melhores empresas cíclicas que temos aqui na bolsa. Pablo, empresa cíclica, por que você está trazendo isso para a gente? Porque, pessoal, ações cíclicas, quando compradas em preços corretos, tendem a te trazer um retorno muito acima do que empresas previsíveis. E essa é a vantagem de você investir em ações cíclicas quando o ciclo não está bom, para que você tenha uma perspectiva de rentabilidade superior ao dos negócios extremamente previsíveis. É para isso que a gente coloca a ação cíclica na carteira, porque se não fosse para isso, não faria nenhum sentido. Por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final, porque a última dessa lista, que é a mais barata de todas, tem um retorno potencial no curto prazo de mais de 300%, fora todos os dividendos que essa ação pode proporcionar. E detalhe que essa ação aí é a maior posição da minha carteira de ações aqui do canal. Então fiquem comigo aí já para vocês descobrirem qual é essa belezura. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais delongas, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, pegando da menos barata para a mais barata. A primeira ação dessa lista são as ações da Petrobras, com código em bolsa Petri4. A Petrobras, pessoal, é aquela clássica empresa cíclica que segue barata. Primeiro que o seu EV sobre EBITDA está muito baixo, na casa de 3,8, ela opera com uma média de EV sobre EBITDA, a média setorial, de 7. Então, caso o mercado simplesmente pague a média setorial, supondo o EBITDA atual que está de 18, basicamente ali 200 bilhões por ano, descontando a dívida, hoje você teria um valor justo na ação da Petrobras de R$ 83. Dividido por este preço de 41, você tem um potencial de alta de mais de 100% nas ações da companhia, tá? Para além disso, você pode receber bons proventos, porque o custo caixa da Petrobras é baixo, o lifting cost, o custo de extração médio por barril de petróleo, o custo médio por extração de barril de petróleo é muito reduzido. Então hoje ela tem um lifting cost de $6 e um custo de extração médio em reais na faixa de R$ 28. Caso o preço do Brent caia para baixo de 28, 20 dólares, ela começa a ter um suposto prejuízo. Então, mas qual que é a probabilidade disso acontecer? Baixa, porque ela monopoliza preço. Ela simplesmente pode inviabilizar a produção e obrigar o mercado a jogar o preço da commodity para cima. Então, olha o poder da Petrobras. E aí pense da seguinte forma: caso ela pague 45% do seu fluxo de caixa livre na forma de proventos, hoje pelo número de ações em circulação e pela ação atual a R$ 41, você tem uma perspectiva de receber 8,5% ao ano em dividendos, o que acaba sendo muito atrativo para o padrão de Petrobras. Fora todo o potencial de apreciação, né? Como a gente verificou, a alta nas ações podem ser de mais de 100%. Então, quando você coloca aqui o retorno embutido, Petrobras é aquela clássica empresa cíclica que vai te trazer um bom retorno, desde que você acabe comprando num bom preço, 18% ao ano. Vamos supor que ela cresça 7%, bem conservador por ser já uma empresa grande. E vamos colocar um yield aqui na faixa de mais ou menos quanto, né? Vamos colocar ali uns 8%, 8,5%. Então, na verdade, você tem um retorno embutido na ação da Petrobras de 33,5% ao ano na sua média, o que acaba sendo um retorno muito acima do esperado. Detalhe que a Petrobras é uma das ações que compõem a minha carteira. Quando eu pego aqui, né, Petri4, perceba que ela representa 7,93% da carteira total de ações. Eu não estou mostrando aqui a última porque eu quero que vocês fiquem comigo até o final para vocês descobrirem qual é essa joia rara. E claro que a próxima dessa lista, já estou mostrando aqui na tela para vocês, são as ações da Vale, com código de bolsa VALE3. A Vale, pessoal, é uma gigante global no minério de ferro, exatamente, global. Você não ouviu errado, ela não está restrita somente ao Brasil. Perceba que ela tem uma grande fatia no minério de ferro na China. E a China
por ter tido um ciclo monetário mais contracionista recentemente, o governo chinês tem desestimulado o consumo na China, tem feito com que o mercado imobiliário não esteja muito aquecido e, consequentemente, a China não tem comprado tantas commodities, não tem importado tantas commodities aqui do Brasil. A gente é um gigante exportador de minério de ferro e a China tem importado menos. Logo, a Vale, por deter 78% da sua mercadoria, que é o minério de ferro, atrelado à China, ela depende exclusivamente disso. A ação só tem performado bem e dado bons resultados por conta do níquel e do cobre, que são aqui tipos de metais preciosos que não dependem somente do minério de ferro. São usados para fazer biotecnologia, né? Questões aí de inteligência artificial, o cobre, principalmente o níquel também. Então, assim, vê a importância que a Vale está exercendo neste quesito, né? Logo, é uma empresa de muita qualidade. O problema é você saber o preço. Será que tá barata? Bom, a ação da Vale no último mês segue recuando. Quando você pega aqui nos últimos 30 dias, a ação segue caindo mais de 10% desde o seu último topo. Neste preço, para mim, abriu margem, porque o PL esticou e a ação cíclica, quando o PL tá alto, denota fundo de ciclo, tecnicamente uma oportunidade, porque o denominador do lucro está baixo, pelo menos por uma questão temporária, e aí o EV sobre EBITDA também reflete essa fórmula. Quando você pega, consequentemente, o EBITDA da Vale nos últimos 12 meses, você pode conferir aí, foi na faixa de 85 bilhões, valor de firma dividido por 85 bi. Então, na verdade, o EV sobre EBITDA real de Vale é na faixa de 4,6. Logo, se o mercado simplesmente pagasse a média dela, que acaba sendo ali 8 vezes, né? Que é para uma empresa privada, geralmente é cotada por múltiplos nesse nível, menos a dívida líquida de 70 bilhões, hoje era para a Vale estar cotada no mínimo, tá? Pelo seu preço justo de R$ 119 reais, o que implica hoje um potencial de apreciação frente à cotação atual de 65%. Então perceba que Vale está bem barata olhando por esse quesito de valorização. E quer ver se a ação viesse para baixo de 60 reais? Aí a oportunidade, tá? Seria bem interessante, porque já ficaria tecnicamente muito descontado e com uma perspectiva de recuperação olhando para o longo prazo. Então, entre dividendos, crescimento e valorização, a Vale se encaixa. Inclusive, a Vale é uma das ações que compõe meu portfólio. De maneira pequena, a Vale é uma posição marginal em comparação às outras, mas é uma empresa que eu pretendo aumentar posição, principalmente abaixo de 70 reais, porque já começa a me abrir uma margem interessante. Petrobras, somente abaixo dos 40, que é a margem também fica mais interessante aqui, né? Nesse tipo de empresa. E agora, pessoal, para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, lá vai o filé mignon desse vídeo, tá? A empresa aí tecnicamente poderosíssima, que poderia trazer uma rentabilidade superior a todas essas e que segue mais barata, inclusive, do que todas elas. Eu tô falando dele mesmo, das ações do Banco do Brasil. Pablo, Banco do Brasil? Como assim? Exato, pessoal. O Banco do Brasil é o maior financiador do agronegócio aqui no país, tá? A carteira de crédito agrícola tem sofrido com a alta da inadimplência. E a gente sabe que o Banco do Brasil é extremamente cíclico porque ele depende dos ciclos do agro. Quando a soja está subindo, quando o milho está sumindo, quando a arroba do boi está subindo o café, o Banco do Brasil, por ser o maior financiador do agro, acaba se beneficiando fortemente aí deste cenário. E hoje as ações estão muito baratas, cotadas bem abaixo do valor patrimonial, geralmente em momentos mais eufóricos, onde o Banco do Brasil ficou cotado por uma euforia, a ação do banco geralmente teria um potencial de alta de 227% na cotação. Poderia chegar até 300, se no caso ali, né, a recuperação do lucro acontecer de uma maneira mais expressiva, pessoal. Porque pensa bem, se o banco subir simplesmente 200%, só desse fato já do ciclo melhorar, já é algo impressionante. Agora imagina com o lucro líquido recuperando, né? Aí, consequentemente, o potencial de valorização e uma precificação maior do seu valor patrimonial seria totalmente mais plausível. Até porque teve momentos que o BB já foi cotado por 3 vezes de PVP. Dividido por este preço atual de 0,60, você teria um potencial de alta de 400% na cotação. Fora o dividendo, né? E a recuperação do lucro. Porque veja lá, se o lucro do banco recuperar, olhando para uma lupa de 2 anos, traduzindo esse caráter cíclico do agronegócio, que o lucro acaba caindo muito forte, mas também quando o ciclo melhora, o lucro sobe forte, o banco estaria por um PL de apenas 3,96 vezes.
Se você fizer o inverso do preço-lucro aqui, o earning yield, sinal que só hoje o Banco do Brasil já te geraria 25% ao ano na média, só olhando para earning yield, mas não é só isso que importa. Aí você vai usar o payout. Se o payout do banco voltar para 35%, que acaba ficando mais razoável no momento que o Banco do Brasil se recuperar pelo menos parcialmente, o banco poderia voltar a pagar um yield de 8,8% ao ano na sua média. Aí você soma yield, crescimento do lucro do banco, que fica de 10% ao ano, e mais uma taxa de valorização no Banco do Brasil, a gente viu que a ação poderia subir uns 300% num ciclo mais eufórico de mercado, onde a taxa de juros cai, o banco consegue aí conseguir, né, reduzir o seu custo de captação. Então, na verdade, o Banco do Brasil poderia te dar ali uns 41% ao ano, isso só em valorização. Aí você soma isso aqui com o dividendo e mais aqui o reinvestimento dos mesmos, né, e a taxa de crescimento do lucro, você tem 59,8% ao ano na média, mostrando que o Banco do Brasil é a ação mais barata dessa lista em termos de rentabilidade, porque ele está em crise, só por isso. Se fosse a Petrobras em crise, ela também ficaria mais barata. Então, assim, não existe nada de especial no Banco do Brasil. O banco está sofrendo com o agro, tá com uma dificuldade muito grande, o mercado tem batido nas ações. Por investidor que sabe mirar para longo prazo, pode estar constituindo sim uma boa oportunidade olhando, né, lá na frente. Então você vê que o Banco do Brasil segue bem descontado olhando por estes quesitos e até mesmo usando o preço justo do Graham. Você observa aí que o Banco do Brasil segue bem abaixo do preço justo e com altíssimo potencial de apreciação nas ações do Banco do Brasil. Fatores como a MP 1314 que aconteceu, a nova MP do banco que foi ali, né, consequentemente adotada, a 1376, promete aliviar a inadimplência no setor agro. Então, essa situação que o Banco do Brasil está passando tende a ser muito pontual, principalmente agora, muito parecido com Petro e Vale quando estava em crise. Aí, quando o banco voltar, não adianta chorar, porque a ação vai mais do que dobrar de preço, vai pagar um dividendo alto e aí todo mundo vai querer comprar em topo de ciclo. E esse é o erro. Esse tipo de ação mais cíclica, você tem que gostar de comprar quando o cenário não está favorável. E claro que o Banco do Brasil é o quê? É a maior posição da minha carteira de ações do canal. Quando eu pego aqui em posições, olha o tamanho que é o Banco do Brasil. Ele representa 37% de toda a minha carteira. O restante, o segundo com maior posição aqui na carteira, que não fica muito atrás do Banco do Brasil, perde por pouquinho, é o Itaú Unibanco, tá? Que representa 33,5% da minha carteira total de ações. E com os aportes que eu for realizando, reinvestimento de proventos, o Itaú pode se tornar a primeira posição. Mas tudo também vai depender do BB, né? Se o BB se valorizar muito com uma recuperação no médio prazo, ele pode continuar liderando a carteira em primeira posição e o Itaú ficando aí com a segunda maior posição. O Itaú é aquela tese mais previsível, não tem tanta volatilidade. Por isso que dá para dormir tranquilo com o Itaú. Agora o Banco do Brasil não. Você precisa pagar barato para que você consiga ter um retorno maior. Porque se você pagar caro, você vai ter um dano no capital investido e, consequentemente, só vai prejudicar. É melhor focar mesmo em ação previsível, tá? Se for para pagar caro na cíclica, foca em previsível. Se for para você estudar, fizer certinho a sua lição de casa, estudar as empresas e se dedicar, aí você pode colocar ação cíclica no portfólio, né? Pensando num horizonte de longo prazo, porque aí pensar a curto prazo de nada adianta. E claro que para vocês que ficaram comigo até o final, eu estou aqui com uma bela vantagem para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Primeiro ponto que ela é totalmente vitalícia. Uma vez que você investir, é sua para sempre, para a sua vida toda. E você ainda tem mais de 100 aí ações para você analisar em tempo real, indicadores de qualidade, Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aí a fórmula do John Bogle, tá? Que calcula aí o retorno embutido nas ações, fora preço teto projetivo. E para além disso, tá? De todos esses benefícios, onde que você encontra essas maravilhas? Vocês devem estar se perguntando. Ué, Pablo, onde que a gente encontra isso? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também na bio do canal. Basta você clicar aqui na parte de mais e você será direcionado para adquirir aqui a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Tá bom, pessoal? Por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil, Vale e Petrobras. Em particular, na minha carteira de ações do canal, eu tenho todas. Banco do Brasil, 37% da carteira, Petrobras, 7,93% da carteira e as ações da Vale do Rio Doce,
2,31% da carteira. Quando eu faço uma somatória das gigantes cíclicas aqui da carteira, Banco do Brasil, Petrobras e mais a Vale, descontando a BR Partners, tá? Porque a BR Partners é uma small cap, então eu não vou colocar aqui. Então, 47% de toda a minha carteira está em ações mais cíclicas e o restante está em previsíveis. Itaú, BB Seguridade, BR Partners não, porque é uma small cap, então também é cíclica, pode se encaixar neste nível. Logo, meu portfólio está majoritariamente em ações cíclicas. Mas por quê? Porque eu paguei barato. Se eu tivesse pagado caro, o meu retorno teria sido sim bem medíocre. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!